Foi terrivelmente bom, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu tremia bastante. Fala pessoal, aqui é o Cássio. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo onde eu conto meu testemunho, como eu conheci Jesus e como eu era antes de Jesus, vai lá pro primeiro vídeo, conhece um pouco da minha história. Aqui eu quero falar a respeito de quando eu ouvi, como foi que eu ouvi a primeira vez a voz do Espírito Santo. Então foi bem engraçado. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo. Como vocês sabem, como novo convertido, eu não sabia, não tinha muito conhecimento, o que que era, quem que era, como que era. Eu apenas vi alguns vídeos, eu comecei a frequentar alguns cultos. Eu anoto tudo, né? E na época eu anotava 2 vezes mais. E quando eu comecei essa caminhada com Jesus, o primeiro vídeo, como eu comentei lá, que eu assisti no YouTube, foi o pastor Lucinho Barreto, que ele falava sobre a entrega do controle ao Espírito Santo. E eu comecei a conhecer mais a pessoa do Espírito Santo através deste vídeo. Eu assisti dezenas de vezes esse vídeo. Eu não sabia, de fato, como o Espírito Santo ele se comunicava com nós, mas eu sabia que ele estava presente na minha vida, isso eu tinha convicção. Então, eu comecei a morar com esses rapazes lá da igreja. A gente morava junto e a meu roteiro para ir ao trabalho era muito próximo da minha casa, então eu ia de a pé. Para vocês entenderem, eu tô, né, trazendo isso porque quando eu fechava a porta da minha casa até o meu trabalho era onde foi as primeiras vezes que eu ouvia de fato, claramente, o Espírito Santo falando comigo, me dando algumas direções simples. Ele falava em todo o tempo. Eu tinha essa certeza, mas eu não sabia, né? Eu achava que era coisa da minha cabeça, que era coisa da minha mente. Então, eu comecei a ouvir essa voz e ser direcionada por ela. Mas quando ela ficava mais audível, mais transparente, era quando eu fechava a porta da minha casa e eu ia até o meu trabalho. E aí nós fazíamos parte de uma congregação, uma comunidade, e a gente fazia um culto caseiro durante a semana, na casa de uma das donas lá, dona de casa lá da Redondeza. Ela abriu a porta da sua casa para que nós viéssemos a fazer os cultos lá. Ela convidava pessoas, nós também. E num desses cultos, eu muito novo, os guris chegaram para mim e falaram: Ó, hoje nós não vamos poder estar presente, toca a ficha lá. Vai ter um outro rapaz que ele vai levar o louvor, ele vai levar a palavra, tu só dirige, faz o que a gente faz. Tu tá maluco? Dele, não, prepara uma palavrinha introdutória ali, é bem tranquilo. E eu todo desesperado, né? Primeira vez num culto caseiro ali que eu ia mais para acompanhar, para ajudar, a servir, né? Eu cheguei ali, eu fiquei a semana toda ali pensando numa mensagem. Isso era só, gente, era só para dar uma direção, né? Era só direcionar, porque já tinha preletor, já tinha quem ia cantar no culto caseiro. Ia ter toda uma família lá. Aí eu lembro que eu fui para lá, servi, foi terrivelmente bom, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu tremia bastante e o rapaz que estava lá para levar o louvor e a palavra, ele e a esposa, ele tinha muita palavra de conhecimento, muita palavra de sabedoria. E eu fui lá para servir. Enquanto ele orava pelas pessoas que estavam lá, ele orou uma por uma. Tinha uma família toda e mais um casal. Ele orou um por um e Deus trouxe coisas tremendas através da vida dele, assim, coisas maravilhosas, assim, coisas que você, assim, não teria como saber. Acho que de fato, assim, pela surpresa deles, com a convicção que ele trazia cada palavra, nem mesmo o cônjuge deles sabia o que se passava no coração deles. Quando ele foi trazendo, as pessoas choravam, elas não tinham contado para ninguém aquilo que elas tinham passado. E eu tava ali na volta, intercedendo, orando assim e tal. Eu falei, cara, Deus, tu é maravilhoso, né? Tu é bom. Eu tava cuidando para se alguém caísse também, né? E aí, nessa daí eu achei que já tinha terminado. O rapaz que tinha ido para me buscar, que tinha me dado carona, tinha ido me buscar, ele tava me esperando. O rapaz, não, não, vem cá. E aí ele me chamou. E nisso eu falei, como assim? Não, não, quero orar por você. Deu, não, irmão, fica tranquilo, tá tudo em paz, eu vim aqui só para servir, né? Não, Deus tem algo para você. E foi quando ele fez a volta e ele chegou perto do meu ouvido e ele falou 3 vezes: Eis que sou o teu melhor amigo. Ele repetiu 3 vezes isso no meu ouvido e ele falou: Essa voz que você tem ouvido, desde que você fecha a porta da sua casa até o teu trabalho, eis que é o teu melhor amigo que tem falado contigo. E era muito legal que eu falei, cara, que loucura.
E era coisas que eu tinha pedido para Deus, né? Para mim ter certeza da voz do Espírito Santo, que era ele que estava falando, que não era coisa da minha cabeça, porque uma das coisas que mais, digamos assim, nós questionamos como cristãos é se é Deus ou se é o meu coração, né? Se é a minha mente, sem muito conhecimento. Eu falei, cara, mas o Espírito Santo ele só falava para mim, ó, dobra a direita. Ó, hoje tu vai por aqui. Ó, hoje tu vai por ali. Ó, dá bom dia para essa pessoa ali, ó. E eu aí ficava meio assim, ó, vai com essa roupa hoje. Eram coisas simples do meu dia a dia, do meu cotidiano, que eu sabia que o Espírito Santo faz, que ele fazia, que ele se comunicava desde a nossa roupa, desde o que nós falarmos, como nos movermos, mas na época eu não tinha essa consciência, essa mentalidade. Então esse rapaz ele entregou: eis que é o teu melhor amigo que tem falado contigo. Não é uma voz da tua cabeça, não é algo que você tem imaginado ou pensado, não, é o Espírito Santo de Deus, o teu melhor amigo que está se comunicando com você. E ali, a partir dali, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo com convicção. E eu já seguia aquela voz, mesmo que muitas vezes com dúvida. Simplesmente atravesse a rua para o lado de lá. Cumprimente a pessoa. Simplesmente isso. Mas eu comecei a ser mais intencional, principalmente dentro dos evangelismo, quando nós saíamos com os jovens para as ruas. Então, se você tem esse questionamento hoje, será que é a voz do Espírito Santo? Eu quero que você comece a entender que tem três formas hoje que o Espírito Santo ele se comunica com você. Uma é através de uma voz, uma impressão dentro de você, parece que é a tua consciência, parece que é você mesmo falando com você, mas é o Espírito Santo. Você precisa analisar aquilo que ele está comunicando, o que ele está falando, para saber se está alinhado com a palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava na rua, e eu estava andando na rua e de repente o Espírito Santo falava para mim assim, ó, eu quero que você atravesse a rua e ore por aquela pessoa. Então a gente vai pensar aqui duas hipóteses. Primeira, o diabo. O que o diabo veio para fazer no mundo? Roubar, matar e destruir. Ele não veio orar por ninguém. Ele não veio abençoar ninguém. Ele não veio para abraçar ninguém. Então, já vamos dizer assim, ó, não é do diabo. Orar por alguém, atravessar a rua e orar por alguém não é uma direção demoníaca. Segundo ponto, eu e você, falando eu, Cássio, se não tivesse o Espírito Santo, ou se nós até se conhecêssemos a Deus, quando nós estávamos lá no mundo, nós iríamos atravessar a rua e orar por alguém? Não, muitas vezes nem quando nós somos crentes, né? Somos cristãos e a gente está sendo direcionado a orar. Não, não, isso é coisa da minha cabeça. Então, coloque na sua mente uma direção do Espírito Santo, clara, porque eu por mim mesmo eu não quero, às vezes eu não quero nem orar por mim. Quem dera orar por uma outra pessoa que eu nem conheço na rua. Mas então, entenda, discir naquilo que está sendo falado, se a direção que está sendo comunicada a você está de encontro com a palavra de Deus, né? Porque a direção do Espírito Santo ela nunca vai ser contrária à palavra de Deus. Ela sempre vai ser, elas vão andar juntas. O segundo ponto é uma visão fechada, ou a gente pode falar através de sonhos também. Mas uma visão fechada, quando eu digo assim, é você estar acordado com os olhos fechados e o Espírito Santo ele te dá uma visão clara, ele começa a te mostrar coisas, você começa a ver essas coisas. Ou até mesmo uma visão aberta, você está lá no ônibus, você está no seu carro, você está prestando atenção no que está acontecendo, mas de repente você é tomado com uma impressão e uma visão toma a sua frente assim, você está nesse lugar, mas você está vendo outras coisas. Isso também é uma forma de você receber uma impressão. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu estava na igreja, nós estávamos em um momento de oração. Eu estava com os olhos bem abertos, olhando para toda a congregação, como se eu estava em cima do púlpito olhando. Eu estava vendo como se fosse ondas do mar invadindo a igreja, como se fosse a presença do Espírito Santo tomando a igreja. Isso foi uma direção, uma inspiração divina que eu comecei, o Espírito Santo começou a me dar a interpretação. Assim como muitas vezes eu estava orando de olhos fechados e eu tive algumas visões também, como de milhares de pessoas aceitando a Jesus em uma cruzada evangelística. Então isso são formas de o Espírito Santo se comunicar a você. Então, uma voz audível dentro de você, na verdade não é audível, é uma impressão dentro de você que você entende que não é a tua voz, mas que é uma direção do Espírito Santo,
uma visão aberta e uma visão fechada. Então essas três formas, você precisa orar e pedir para o Espírito Santo comunicar a você e você estar sensível para ouvir e receber isso. E por que que eu estou te falando sobre isso? A importância de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo dentro de um evangelismo, dentro de um movimento de evangelismo, dentro do ministério, do chamamento para o evangelista, né? Um dos dons que ele é manifesto de forma clara no ministério do evangelista é o dom de revelação, que vem palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, estar sensível à voz do Espírito Santo, ela é extremamente importante. Porque se nós não estamos indo para uma ação social, como você vai evangelizar alguém? Já foi o tempo de nós apenas entregarmos um panfletinho e dizermos Jesus te ama. Não, nós temos que vir com um direcionamento em oração, preparado, com uma palavra de conhecimento, com uma palavra de sabedoria, porque os que estão lá fora muitas vezes só vão crer quando a voz de Deus falar acerca de algo muito particular que elas nunca falaram com alguém. E eu e você temos essa oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo e comunicar como uma voz de Deus aqui nessa terra. E a pergunta que não quer calar: e aí, já pregou o evangelho hoje?